Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser de história. Então, pega já o teu livro Eu Gosto, abre nas páginas 308 a 313. Em seguida, teremos a trilha pedagógica com exercício de inglês 536 e 537, tá? Então, capitanias hereditárias. A coroa dividiu o território na América em 15 lotes, ou seja, o Brasil de terra, correspondente a 14 capitanias, e as entregou para os chamados capitães donatários. Esse sistema foi oficialmente implantado a partir de 1534. Os donatários eram comerciantes e pessoas de pequena nobreza de Portugal que tinham boa relação com a coroa portuguesa. O desenvolvimento das capitanias era função exclusiva dos donatários, que recebia o direito de explorar a terra por meio de uma carta de doação. Os deveres dos donatários com relação à coroa eram atribuídos por meio de carta foral. O que acontece? Quando Portugal tomou o interesse de explorar as riquezas do Brasil, ele precisava administrar. Com isso, ele pegou pessoas, vindas de Portugal, que tinham um bom relacionamento com o rei, e essas pessoas receberam lotes de terras, que hoje são conhecidas como alguns estados, para poder explorar, tipo, fazer plantações, criar animais, e com isso, eles, além de desenvolverem a terra, porque eles queriam tornar o Brasil uma colônia de Portugal, eles também tinham que pagar um imposto a Portugal, com o que eles vendiam, com o que eles conseguiam transformar a terra. Outro grande momento para o Brasil foi o ciclo do açúcar, também referido como o ciclo da cana-de-açúcar. Foi um período da história do Brasil colonial que compreende entre os meados do século XVI ao século XVIII. O açúcar representou a primeira grande riqueza agrícola e industrial do Brasil e durante muito tempo foi a base econômica colonial. Quando se descobriu, quando começou a primeira vila, que foi a Vila de São Vicente, e aí eles plantaram algumas mudas de cana-de-açúcar, que se desenvolveu muito bem aqui no estado de Pernambuco. Começou o ciclo do café. Os europeus gostavam bastante de café e eles começaram a exportar, plantavam e transformavam cana-de-açúcar em açúcar e exportavam para a Europa. Então virou aí uma base econômica para Portugal. Aí mostrando como era, a vilas naquelas épocas, os negros trabalhando em torno de busca de atividades de açúcar. Também no Brasil, nesse período colonial, se dividiu as atividades de subsistência. O que eram atividades de subsistência? Eram atividades agrícolas e pecuárias, ou seja, plantar e criar animais. A agricultura da subsistência se caracteriza pela utilização dos métodos tradicionais de cultivos, realizados por famílias ou camponeses, por comunidades rurais. Essas modalidades desenvolvidas geralmente em pequenas propriedades e a produção é bem inferior às comparadas às áreas rurais mecanizadas, ou seja, na época do Brasil Colônia ainda não se existia trator, ainda não se existia escavadeiras, então era mão de obra humana. Então essas famílias, de camponeses, de moradores rurais, eles desenvolviam plantações de café, de açúcar, ou pequenas plantações como tomate, cebola, feijão, e isso gerou uma renda, uma atividade de subsistência, ou seja, eles plantavam para sobreviver. E também criar gados, galinhas e outros animais, para poder ter ali o sustento da família. A próxima descoberta no Brasil, que foi uma das descobertas muito grandes, foi a descoberta do ouro no Brasil. O ciclo do ouro foi um período dos séculos XVIII, em que a extração do ouro foi a atividade econômica mais importante do Brasil. No final do século XVII, as exportações de açúcar referente ao ciclo da cana-de-açúcar teve uma significativa queda, por causa da preferência que os europeus deu aos açúcares holandeses. Também de boa qualidade, porém de preço inferior, ou seja, de preço menor.
A crise econômica que se estabeleceu no Brasil fez Portugal buscar novas atividades como fonte de renda. Então, foi aí que começou a exploração. Saiu um grupo chamado de Bandeirantes, vocês vão ver no texto, né? Eram moradores da cidade de São Paulo, homens, que saíam para buscar ver se encontravam indígenas para escravizar. Com essa expedição, se descobriu o ouro. E aí eles começaram a explorar. E aí estourou no Brasil que em Minas Gerais tinha ouro. E aí foram entre as... E isso atraiu milhares e milhares de pessoas para as cidades de Minas Gerais. E deu um crescimento para a cidade e desenvolveu aquela região, tá? Vamos para a atividade agora. Na atividade, você vai responder de acordo com o texto, tá? Vocês viram que tem alguns textos que vocês precisam ler e de acordo com esses textos vocês vão responder. Por exemplo, primeiro quesito, pinte as palavras que compreendem a frase, que completam a frase. O Brasil foi conquistado ou descoberto? Aí você vai marcar quando os portugueses procuravam dominar, abandonar, e aí você vai marcando com X a palavra que melhor completa o texto. No segundo, por que os reis se associaram aos comerciantes? Como cada uma das partes eram beneficiadas? Lembra que eu falei das capitanias hereditárias? Eram pequenos comerciantes e também pessoas de pequenas posses de riqueza. Eles se associaram ao rei para receber essas capitanias hereditárias, correto? E aí o que é que eles davam de troca ao reino? Eu falei também no início. Em 1534, na época em que a colonização começou, o rei Dom João III resolveu dividir a colônia portuguesa em lotes. Letra A. Em quantos lotes esse foi dividido, você escreve como eram chamados lotes, para quem esses lotes foram dados, como ficaram conhecidos os homens de confiança do rei, quantos eram os donatários e quantos lotes eles recebiam. Quarto, faça a relação entre as datas de acordo com os acontecimentos da história da colonização. Aí tem primeiro 1500, segundo 1532, terceiro 1534. Aí temos aqui algumas afirmações que vão ser completadas com essas datas. Cada fato desse que está sendo narrado aqui aconteceu em qual época? Então você vai ler e melhor completar. Quinto, com relação ao açúcar, marque um X nas afirmações corretas. Aí você lê as afirmativas e marca o X aquela que está melhor de acordo com o texto, tá? E a beleza das cidades mineiras, ele pergunta como se chama hoje as cidades mineiras do século XVIII, no que elas se destacam. Vocês podem pesquisar e responder esse último quesito, tá? Elas se destacam em que, como é que elas ficaram chamadas e etc. Então, meus amores, por hoje é só. Beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.